Hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. E tem uma lição extremamente importante que nós podemos tirar dessa parábola. Vamos entender um pouquinho sobre essa história que Jesus contou? Jesus ele contou essa parábola, e nessa parábola, uma das mensagens que nós conseguimos entender e que nós conseguimos tirar de proveito para nós é a seguinte. Tinha um pai, que era o proprietário de toda a fazenda, e tinha dois irmãos, o mais velho e o mais novo. Esses irmãos, o mais velho, ele servia ao pai. E o mais novo começou a ver como é que era a vida do pai, como é que era a vida do irmão. E aquilo que nós já estamos acostumados. Sempre achamos que o gramado do vizinho é mais verde. Sempre achamos que tem coisas aí fora que dá para provar, que dá para fazer, que dá para ser melhor. E isso não foi diferente para esse irmão mais novo, esse filho mais novo. E o filho mais novo chegou até o pai. Falou, pai, eu quero a minha herança porque eu vou viver a minha vida. E o pai não questionou o filho, preparou todo aquele valor que pertencia ao filho por conta da herança, mesmo o pai estando vivo, e não fez questão. Foi lá, preparou o valor, entregou para o filho mais novo. Esse filho, ele foi para o mundo lá fora. E começou, você sabe, quando você tem dinheiro, você tem amigos. Então, ele cheio de dinheiro que pegou a herança, começou a ter muitos amigos, então começou a curtir, a farrear, a fazer coisas assim, sabe? Pegou todo tipo de coisa, começou a aprontar todo tipo de coisa. Só que dinheiro, quando ele não é bem administrado, ele acaba. Ele não se multiplica. Nas mãos erradas, ele não se multiplica, ele acaba. E aí, não foi diferente. Esse jovem gastou toda a sua herança. Ao ponto que tem que pedir para as pessoas. E cadê os amigos? Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Cada um foi para o seu lado, gastou o dinheiro dele, e cada um foi para o seu lado. E aí esse jovem foi pedir ajuda para um rapaz, para um cara, para um dono de um lugar onde cuidava de porcos. Quando ele foi pedir ajuda, o cara falou, olha, tem uma fazenda que cuida de porcos, vai lá e cuida dos porcos lá. E aí ele foi. Quando chegou lá, ele viu aqueles porcos e ele estava com tanta fome, passando tanta necessidade, nossa, passando tanta provação, tanta privação, que ele olhou para a comida dos porcos, ele queria comer a comida dos porcos. Ele olhou assim com tanta necessidade e queria se alimentar daquele resto de comida que era para os porcos. Mas aí ele pensou, peraí, meu pai, os trabalhadores do meu pai vivem muito bem, tem muita fartura, e eu tô aqui passando essa necessidade. Eu sei que eu errei com meu pai, é por isso que eu vou chegar lá e eu vou falar, pai, eu pequei contra o Senhor, eu errei, e eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu desperdicei os seus bens, mas me recebe aí como teu servo, me recebe aí como um dos seus criados, como um dos seus empregados. Eu vou fazer isso. E ele foi. Ele foi, quando chegou em um certo caminho, o pai já estava num portão de longe. E quando ele chegou na metade do caminho, o pai já veio, correu, abraçou ele, chamou os servos e falou, traga umas roupas, traga um anel, sandália nos pés, porque meu filho estava morto e hoje ele voltou a viver. E com nós não é diferente. Com nós não é diferente. Quando nós, para quem já cresceu dentro da igreja, para quem já cresceu estando dentro da igreja, essa pessoa aprende o melhor, aprende como servir, aprende como a ser um bom homem, um bom esposo, uma boa esposa, aprende a ser o melhor, uma boa pessoa. Só que aí quando chega uma certa idade, porque você tem saúde, porque você está bem financeiramente, porque você tem dons e talentos, você começa a se crescer um pouquinho. Quantos nós não vimos? Era criança, cantava na igreja. Aí começou a crescer, a ver, nossa, eu tenho talento, eu tenho talento. Começou a crescer, foi cantar no mundo. Aí começou a fazer sucesso, abandonou Deus. Abandonou Deus. Começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar riqueza, só que a vida sem propósito, sem Deus, não tem sentido. E aí o final dessa pessoa como que foi? Drogas, prostituição, morreu abandonado, sozinho. Por quê? A vida com tudo do mundo, mas sem Deus, não tem sentido. E essas pessoas aprenderam da pior forma possível. Porque usou a herança que Deus deu para outras coisas, mas não usou para Deus. E acabou, no final da vida, morrendo. Mas morrendo de que forma? Da pior forma possível. Sem a presença de Deus. Sem agradar a Deus. Isso que é triste. Porque o dom é uma responsabilidade. Se nós não usarmos o dom de Deus para servir a Deus, nós não vamos estar cumprindo com o propósito que Deus colocou para nós. E moral da história, vamos perder aquilo que é valioso. O que é valioso? A presença dele. Porque o dom, ele só tem sentido se for para Deus. Se for para autopromoção, não serve. Porque o que Deus nos dá é uma responsabilidade. É tão valioso que pode nos engrandecer. Sim, pode nos fazer chegar a lugares altos. Sim. Só que sem a presença de Deus, nós nos afundamos no caminho. Nós afogamos no caminho. E hoje nós temos saúde. Nós temos até uma condição financeira. Nós conseguimos comprar o que queremos, alguns de nós. Nós temos inteligência. Tudo foi Deus que te deu. Foi Deus que nos deu. Mas será que nós estamos usando para servir a Ele? Nós estamos usando para Ele ou para nós mesmos? Cuidado. Porque se for para nós mesmos, em algum momento do caminho, a conta vem. Em algum momento do caminho, a presença deixa de estar conosco. E nós vamos sentir o vazio. Deus me livre. Mas, em algum momento, se não servir a Deus, vai ficar um vazio. E esse vazio que fica, nada preenche. Nada consegue substituir.
E só em Deus sentimos plena realização de cumprimento de propósito. Só em Deus. Ou seja, e além disso, existem pessoas que passam por esse processo, antes de morrer, tem um arrependimento. Quando que acontece isso? Já usou muita droga, já se prostituiu com várias mulheres, vários homens, já se deitou com várias pessoas, teve vários filhos, várias gestações, só que não sabe quem é o pai da criança, teve vários relacionamentos, mas não sabe quem é o pai, já se arrebentou de várias formas, já teve homem que agrediu, que bateu, já passou por humilhação de várias formas. Ou seja, quando a pessoa está toda arrebentada, que ninguém dá mais valor, ninguém valoriza mais, acha que está tudo perdido para essa pessoa, já fez tanta besteira que agora não serve mais. Mas Deus, Ele está de braços abertos te esperando. Porque Deus é o único que pode pegar um vaso que está todo rachado, quebrar esse vaso e fazer desse vaso que ninguém dá valor, um vaso novo. Um vaso que vai servir para honra. Um vaso que vai servir ao propósito dele. Tem um detalhe. O que nós fizemos vai continuar repercutindo, porque nós plantamos, nós estamos colhendo. Vai repercutir. Só que Deus, Ele vai agora conosco. Então o fardo, ele deixa de ser pesado e passa a ser leve, porque Deus está conosco. Nós erramos. Nós plantamos coisas que nós não queríamos colher. Mas agora que veio a colheita, nós vamos passar pelo processo. Mas nós clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim. E vem comigo, me ajuda a levar esse fardo. Pede ajuda ao Senhor. Mas o mais importante, se arrependa. Se arrependeu? Agora o Pai está de braços abertos. Ele te recebe. E quando Ele te recebe, Ele te quebra, Ele te transforma, Ele nos faz um vaso novo, um vaso que vai servir para a honra e glória dele. E quando todo mundo olhar para você, vai falar: oxe, mas não era aquela pessoa que estava assim, que estava assado? Porque vai ver o seu passado. Mas fala para essa pessoa assim: Deus, Ele fez para mim uma nova história. Deus, Ele fez uma nova história. E onde eu estou hoje, na presença de Deus, eu nunca mais vou sair. Quando você fizer isso, o jogo vai virar para você. O jogo vai virar para nós. Porque quando nós nos posicionamos e decidimos estar na presença de Deus, independente de qualquer coisa, até mesmo independente do nosso passado, eu vou estar firme na presença de Deus. E eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu vou andar agora retamente, fielmente, na presença de Deus, e eu não vou olhar para trás. E mesmo se eu cair, eu vou permanecer firme, vou me recuperar, vou me levantar e vou permanecer na presença. Mas para trás eu não volto. Quando você faz isso, você tem esse posicionamento. O inimigo, ele não encontra como entrar, porque a casa sempre vai ter o Espírito Santo. A pessoa que abandona Deus, a casa fica vazia. E vem 7 espíritos e toma conta daquela pessoa. E o estado daquela pessoa fica terrível. A pessoa vai de um ponto à miséria. Por quê? Perdeu o propósito. O que Deus nos deu foi para servir a Ele. Se não estamos servindo, não estamos vivendo o propósito que Ele colocou para nós viver. Então fica aquele vazio. É por isso que eu digo, você tem dom, você tem talento. Viva o propósito que Deus te deu. Trabalhe para o Senhor. Entenda. Não, o mundo, eu vou te dizer, tenta. O mundo tem tentação, tem desejo. Todos nós passamos. Eu achei que vai aliviar com o tempo, não fica pior. Mas fazer aquilo que é prazeroso momentaneamente não é bom a longo prazo. Porque você vive um prazer, mas a consequência daquele prazer depois é terrível. É terrível. Então, se aplique e invista em viver os princípios que Deus deu. Porque os princípios de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a alegria que o Senhor nos dá, ela não é passageira. Seja relacionamento, se for no princípio de Deus, vai durar. Seja casa, seja bem, seja família, é no princípio de Deus, vai durar. E se não for, pede misericórdia. Se não for, pede misericórdia. Se foi construído, se a base foi construída de forma indevida, pede a misericórdia, pede para Deus reconstruir, colocar os alicerces, reedificar, tirar a maldição, trazer a bênção. Aleluia. Para terminar. Porém, o irmão mais velho é aquela pessoa que ela até está na igreja, mas está tão acostumado com a presença de Deus, está tão acostumado ali com fazer para Deus, que esquece de ter um relacionamento com Deus. Moral da história, quando vem alguém que está todo arrebentado, que está todo quebrado, não sabe abraçar, não sabe acolher, não sabe receber, não sabe entender, não sabe ter misericórdia. Não sabe acolher, mas a língua afiada fala, julga, aponta. Irmão, se o teu irmão pecou, se o teu irmão errou, não use a tua língua para terminar de matar não. Ora, intercede. Levanta o teu irmão. Se você não pode fazer nada por essa pessoa, intercede, ora a Deus. Mas não julga não. Não julga, porque você pode estar de pé sim, que graças a Deus, que permaneça. Que permaneça. Mas se você está de pé e perdeu o amor, não adianta, tem que voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque se você não sabe se colocar e compadecer e ter a misericórdia por outra pessoa, cadê o amor de Cristo? Cadê o amor? Se você está usando sua língua para acusar o irmão, para falar mal do irmão, para julgar o irmão, cadê o amor de Deus? Cadê o amor? Você entende? Então é necessário fazer uma reflexão. Porque se você é o irmão mais velho, que ficou, mas se quando o seu irmão retornou, fica julgando, fica falando, fica apontando, está faltando amor. Certo? Então, a chave, a questão dessa mensagem é: permaneça nos caminhos do Senhor. E se você por algum motivo saiu, retorne o quanto antes por caminhos do Senhor. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas não devemos abusar da graça. Porque cada vez que nós estamos longe, depois de ter conhecido a verdade, é como se nós estivéssemos crucificando novamente a Cristo. Então se arrependa, volta para Cristo, porque Deus ele tem coisas extraordinárias para nós. E o mais extraordinário ele já fez. Entregou o seu próprio Filho, que morreu por nós, no nosso lugar. E nos deu a vida, nos deu paz.
Amém? Então viva o seu propósito em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarda. Faça resplandecer o rosto dele sobre nós. Tenha de misericórdia de nós e nos dê a paz. Deus abençoe. Fica com Deus.